Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025. Eu fiquei devendo, nos 2 últimos dias da semana passada, o vídeo diário, né? Mas estava viajando, fui, como alguns sabem, para Uberlândia fazer 2 palestras e lá onde eu estava muito difícil ter uma conexão segura. Então, fiquei devendo e volto agora. E começo perguntando para vocês o seguinte: vocês já imaginaram um funeral aqui no Brasil que levasse às ruas para homenagear o morto, para acompanhá-lo até seu destino final, 60 milhões de pessoas? Ou já imaginaram nos Estados Unidos um funeral que levasse 100 milhões de pessoas às ruas? Ou na China, que levasse algo em torno de 400 milhões de pessoas às ruas? Pois foi algo dessa dimensão que aconteceu ontem no Líbano. O Líbano ontem assistiu a um funeral do ex-secretário-geral do partido Hezbollah, Hassan Nasrallah, o Said Hassan Nasrallah, de quem eu já falei num outro vídeo aqui, no dia mesmo em que ele morreu, e de quem eu voltarei a falar na próxima quarta-feira, depois de amanhã, numa live. Amanhã teremos um vídeo como este, mais curto, sobre o tema do dia, e na quarta faremos uma live para discutir com mais tempo, com mais calma, com mais detalhes, quem era justamente Hassan Nasrallah, qual era o seu papel na história recente do Oriente Médio e que marcas ele deixa para o futuro. Acreditem se eu digo para vocês que provavelmente, na minha convicção, mais do que provavelmente, a maior figura política dos nossos tempos. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Falaremos em detalhes na quarta-feira, mas hoje eu queria falar do funeral que também dá seus recados, né? Mas que primeiro impressiona pela grandiosidade. Uma grandiosidade. Eu tentei cobrir em algumas poucas fotos que davam, no meu parecer, é difícil conseguir as fotos ideais, especialmente quando, por ter havido uma restrição, né, de voos, e especialmente o sobrevoo de drones, a gente não conseguiu imagens, digamos, aéreas que mostrassem, eu pelo menos não consegui, pode ser que alguém tenha conseguido, imagens aéreas que dessem uma dimensão do todo, né, do todo. Então, eu comecei dizendo que o que aconteceu no Líbano ontem se equipara a termos aqui no Brasil 60 milhões de pessoas nas ruas ao mesmo tempo, acompanhando um corpo em seu funeral, em seu cortejo, né? Acompanhando esse corpo até o lugar do seu descanso final, se vocês quiserem. Por que eu digo 60 milhões? Porque ontem assim, os cálculos, né, nos dizem que havia nas ruas de Beirute 1.400.000 pessoas, talvez 1,5 milhão, talvez um pouco menos. Depende, é claro, de com quem você fala, mas
esse é o número que eu estou adotando, tá? E eu estou adotando por razões que eu vou explicar. Eu acho que as imagens também vão dar uma indicação de que esse número é o mais próximo da realidade. Mas eu vou começar falando sobre esse número, que assim eu acho até que pensei em dar esse vídeo o título de um funeral para ficar na história, e pensei em dar em complemento o subtítulo de E a Morte da Imprensa, né? Eu sei que, assim, sobretudo quando as pessoas percebem, né, ou acham que a gente, assim, e em parte pode ser verdade, não há mal nisso, né? Mas como as pessoas podem nos identificar como portadores de alguma tese, ou então como defensores de algumas causas, ou como mais alinhados com determinados lados, digamos, da história, certo? A gente tem que tomar muito cuidado com o tratamento dos fatos, né? Tratamento de números, tratamento dos acontecimentos, dos relatos sobre os acontecimentos, porque assim não tem dúvida de que as pessoas apresentam versões diversas, né, divergentes sobre os fatos, sobre os acontecimentos e também sobre os números. E eu não quero, sobretudo, eu posso até me reconhecer a mim mesmo e posso admitir que vocês me reconheçam como alguém que tem um lado que apresenta, sobretudo, as coisas sob perspectivas pouco vistas aqui. Então, uma perspectiva um pouco diferenciada, um pouco fora da caixa, né, para o que diz respeito ao Brasil e ao Ocidente. Então, mas eu não quero perder a credibilidade, porque eu sempre quero lidar com a verdade ou com o razoável. Quer dizer, eu quero ter certeza de que o que eu digo para vocês foi checado, foi pensado, quando eu trato de fatos, de números, de acontecimentos. Quando eu lidar com argumentos, quer dizer, quando eu fizer argumentos dos quais eu quero convencer as pessoas, aí eu preciso ter cuidado para ter certeza de que o argumento é construído, é bem construído, é racional, é razoável e, sobretudo, é honesto. Quer dizer que eu estou dizendo para vocês aquilo em que eu, de fato, acredito. Tá? Então, talvez a coisa mais assustadora para mim no que eu digo ou no que eu escrevo é passar a impressão de que eu faço propaganda e de que, por isso, não mereço credibilidade. Então, preocupado com isto, né, porque sabendo também que é difícil você calcular multidões, não é isso? Acho que tem gente que é especializada nisso, mas sempre que algum evento grande acontece, há uma discussão sobre os números, há uma discussão, alguns dizendo que foi mais, outros dizendo que foram menos. Aqui, quando há manifestações no Brasil, a gente vê às vezes uma estimativa feita pela Polícia Militar, às vezes uma estimativa feita pelos jornais. Nós já tivemos, por exemplo, lembro que pelo menos na primeira posse do Trump nos Estados Unidos, houve uma discussão sobre se o público era maior na posse dele do que na posse de presidentes anteriores, etc. Ou seja, a discussão sempre é possível. Tá? Então, como é que eu tento me certificar de que o número é razoável, certo? De que o número faz sentido.
Então, vou contar para vocês o caminho que eu faço. Primeiro, eu assisti a todo o processo ao vivo ontem. Foram, sei lá, eu pelo menos assisti umas 7 horas do funeral transcorrendo ao vivo no Líbano. Se vocês tiverem a curiosidade, vocês vão encontrar em TVs como a TV Al-Mayadeen do Líbano, ou TV Al-Manar, que pertence ao Hezbollah, e outras que cobriram isso ao vivo, né? Vocês vão poder ver vídeos inteiros de 6, 7, vi até que um tinha umas 9 horas de duração, e vocês podem, obviamente, estimar por aí os números, né? Então, primeiro, eu assisti ao vivo. Esse foi o número estimado de 1.400.000 pelas fontes próximas da Al-Mayadeen, que é uma TV que eu acompanho bastante, mas que é preciso dizer, a Al-Mayadeen, que é uma TV libanesa, é uma TV libanesa francamente favorável à resistência, ou seja, próxima, né, dos grupos de resistência, como o Hezbollah, portanto, próxima do Hezbollah. Al-Manar, como eu disse, pertence ao Hezbollah. Eu assisti nos 2 canais concomitantemente, porque havia imagens que eram comuns às 2 TVs e outras um pouco diferentes, e comentários, no caso de uma delas. Então, esse é o primeiro elemento. Foi dado um número estimado de 1.400.000. Tendo eu tido contato no passado com grandes manifestações no Líbano, especialmente algumas manifestações que foram estimadas em, por exemplo, 500.000, 1 milhão de pessoas, e conhecendo um pouco o Líbano, conhecendo a cidade de Beirute, sabendo onde é que essas pessoas estavam espalhadas, onde é que elas estavam localizadas, o caminho que foi feito desde o estádio, onde vocês estão vendo aí nessa imagem, houve primeiro a concentração de muita gente que esperava a chegada dos corpos até ali. Aqui vocês têm um número realmente muito grande. As pessoas falaram sobre a capacidade do estádio, tendo de 55.000, mas acho que, primeiro, aqui evidentemente tem muito mais gente do que a capacidade do estádio, no sentido do que a gente diria, gente que vai assistir a um jogo de futebol sentadas nas cadeiras e nas arquibancadas. Depois, há também todo o número de pessoas que estava sobre, digamos, o gramado, no campo mesmo, as pessoas que estavam fora assistindo pelos telões, que não puderam entrar no estádio, as pessoas que estavam distribuídas pelo caminho e as pessoas que já estavam concentradas no lugar do próprio enterro, no lugar que será o santuário ou o mausoléu em que Hassan Nasrallah foi enterrado ontem. Então, isto, olhando para as imagens e para a transmissão, me dá segurança de que esse é um número razoável. Mas eu fui atrás, digamos, de ver o que dizia a imprensa. E aí, realmente, há uma falência total da nossa imprensa, e não só da nossa, na cobertura desse tipo de fato, que eu digo para vocês, assim, se alguém que quer entender o Oriente Médio não teve a notícia do que aconteceu ontem nesse enterro, nesse funeral, ele perdeu um capítulo fundamental. Quer dizer, é como se você perdesse o capítulo em que toda a novela é explicada, certo? Em que questões fundamentais do enredo são esclarecidas, certo? Então, perdeu-se aqui uma parte fenomenalmente importante das explicações possíveis
sobre o cenário do Oriente Médio como um todo. Tá? Então, por exemplo, pegando a Folha de hoje, a manchete diz milhares de pessoas. Né? Claro, assim, se eu disser que houve 1,5 milhão e eu disser milhares foram ao funeral, eu não estou mentindo, né? Porque podem ser, né, centenas de milhares, podem ser dezenas de milhares, podem ser mais de uma dezena de centenas de milhares, certo? Então, não estou mentindo ao dizer milhares, mas eu estou passando uma ideia que leva à compreensão de que não chegaram a ser dezenas de milhares, não chegaram a ser centenas de milhares, e certamente não chegaram a ser 1 milhão, porque senão, normalmente, nós usaríamos os números mais altos. Né? Depois você vê, assim, e aí você vê quem escreveu a matéria, não é nem o jornalista da Folha, é retirado de agências internacionais que deram esses números e ainda insistem em dizer que, olha, milhares foram ao enterro porque o estádio cabia 55, lá fora devia ter mais uns 60 mil, ou seja, eles estão colocando o número máximo em 110 mil, o que, considerando que se trata de agências de informação internacional e que vocês verão, vendem essa informação para todos os jornais do mundo, você diz, ou eles estão mal informados, certo? Porque pegaram uma pequena parte do total, ou eles estão de má fé, ou então, sei lá, tiveram preguiça de conferir, porque, assim, não é que o Líbano é um país fechado para jornalistas, estava cheio de jornalistas lá, e muita gente podia conferir os números, inclusive olhando para manifestações do passado para saber quanta gente havia ali. Então, ou é má fé ou é desinformação, o que é muito grave, tanto num caso quanto no outro, quando se trata de jornalismo, certo? E aí depois eu fui buscar como é que os jornais israelenses trataram, porque eu tinha a notícia de que alguns jornais israelenses tinham, inclusive, reconhecido que eles tinham estimado antes que o público seria de 400 mil, mas que depois reconheceram que o número tinha sido bem maior do que eles tinham esperado, ou seja, bem maior do que 400 mil. Depois você vai descobrindo que essa informação não aparece com facilidade. Às vezes você vê em alguns canais, por exemplo, um canal chamado Voz da América, um canal, portanto, oficial, né, que é o programa do governo americano para fazer circular notícias no mundo inteiro, que falava em centenas de milhares, e alguns grandes jornais falavam de centenas de milhares, inclusive Le Monde, o Guardian. Mas o que é mais interessante que a gente descobre ali é que você salta de um jornal para outro, e alguns são mais honestos na manchete, outros menos honestos, alguns falam em milhares, outros falam em centenas de milhares, mas o fato é que eles repetem o mesmo texto. Muitas vezes o texto é praticamente o mesmo, ou seja, o texto veio do mesmo lugar, porque, por exemplo, Le Monde, The Guardian e mais alguns, e o próprio Voice of America, todos eles fazem menção a uma fonte do governo libanês, mas que teria querido permanecer anônima, teria falado em 450 mil, 500 mil, e depois eles contam a mesma história da mesma pessoa que deu o mesmo testemunho, e dizem que os organizadores disseram que teria chegado a 1 milhão e 400, etc. Ou seja, não é só que você não consegue confiar na notícia, mas não há mais diversidade de notícia, porque mesmo os grandes jornais do mundo estão, todos eles, apresentando para a gente alguns textos que são exatamente os mesmos. Ou eles pegaram da Reuters, ou eles pegaram da Associated Press,
ou pegaram da France Press, certo? Ou seja, a gente não consegue nem contar com alguma diversidade para que você possa dizer, olha, aqui tinha uma informação, ali tinha outra, e elas se contradiziam, por exemplo, certo? Portanto, é uma falência absoluta da imprensa, não só por não te dar o número ou por não te permitir reconhecer o número, mas porque faz com que um elemento, com que um evento maior na história do Líbano, na história do Oriente Médio e talvez até na história do mundo, passe em brancas nuvens, quando a gente sabe que amanhã, se eles quisessem chamar a atenção para um outro funeral, para um outro acontecimento, eles fariam disto um grande estardalhaço, né? Mas talvez tenha falado muito sobre os números, mas é para a gente perceber como é difícil confiar na informação, é difícil confiar na imprensa, é difícil compreender a realidade histórica do que está acontecendo olhando para a imprensa. E isso é uma tragédia, né? Mas vejamos, como é que eu leio isto, tá? Primeiro, e lembrando que eu vou voltar em grandes detalhes na quarta-feira, mas primeiro, havia uma sensação entre muitos no Oriente Médio e no mundo, inclusive discursos nesse sentido, sustentados pelos israelenses e pelos americanos, de que o Hezbollah tinha sofrido uma derrota terrível, talvez definitiva, no Líbano, assim como Gaza teria sofrido uma derrota definitiva em Gaza, o Hamas em Gaza, certo? Então, e de fato o Hezbollah sofreu grandes perdas, sofreu intensamente com esta última guerra contra Israel. Entre as grandes perdas está justamente aquela do secretário-geral, que, como eu dizia para vocês, não era um homem ordinário, quer dizer, ele tinha qualidades pessoais únicas, né? E tinha se transformado num grande símbolo, quer dizer, ele, por 32 anos praticamente, ele foi o secretário-geral do Hezbollah, teve a oportunidade de apresentar ao mundo e ao Líbano e à comunidade que apoia o Hezbollah essas suas grandes qualidades. Ele era respeitado e querido em todo o Líbano, em todas as comunidades do Líbano, com algumas exceções, é claro, mas inclusive quem não gostava dele tendia a reconhecer essas qualidades. Inclusive os israelenses costumavam dizer que ele tinha, em relação a eles, mais credibilidade do que os governantes israelenses de modo geral. Ou seja, os israelenses acreditavam no que dizia o Hezbollah muito mais do que acreditavam nos seus próprios governantes. Então, ele marcou todo mundo por essas qualidades pessoais, que não incluíam apenas essa sinceridade, essa honestidade, mas uma enorme inteligência, um enorme carisma, uma capacidade de planejamento e de ação praticamente sem igual. Então, ele era o líder extraordinário de um grande grupo, o líder simbólico, a liderança carismática, única, né? Que foi perdida nessa guerra. Então, um dos aspectos centrais da perda foi a perda dele como pessoa e como líder. Claro, o golpe dos pagers ficou, digamos, para a história, não só pela gravidade da coisa em si, mas porque foi um sinal, junto com a morte do Nasrallah, de que Israel, junto com os Estados Unidos, ou provavelmente os Estados Unidos, tinha a capacidade de penetrar por meio da inteligência, né, por meio da espionagem
sei lá, da busca de informações, conseguiu penetrar no Hezbollah e causar essas perdas muito importantes, ou seja, de que o grupo não era tão impenetrável, tão seguro como antes se pensava. Isto causou, claro, grandes perdas e provavelmente eles perderam também uma parte do seu arsenal militar, etc. Então, como ele mesmo reconheceu ter sentido essas perdas, o Hezbollah permitiu que no Líbano fosse eleito um novo presidente, que não era exatamente o candidato que ele preferia, mas ele resolveu fazer, digamos, uma concessão, porque sem a votação do Hezbollah não haveria essa eleição, o presidente não seria eleito. Ele fez uma concessão para sinalizar que ele estava disposto a compor com o restante da sociedade libanesa, porque, assim como ele tinha perdido muitas coisas durante a guerra, ele estava sentindo muito fortemente a pressão interna no Líbano, por várias razões. Uma era que a população próxima do Hezbollah estava sofrendo muito com a destruição das casas, com as mortes, com a destruição da infraestrutura no sul e no Bekaa e na periferia sul de Beirute. Ou seja, quem estava sendo mais atingido pelos israelenses era justamente o público próximo do Hezbollah, e estava sentindo a pressão dos outros grupos políticos que culpavam o Hezbollah, digamos, como se ele fosse responsável por ter levado o Líbano à guerra ou a guerra ao Líbano ao decidir apoiar Gaza e apoiar os palestinos. Então, ele precisou, ao mesmo tempo em que sentiu essa fragilização porque perdeu muito, ele sentiu a necessidade também de compor com a sociedade libanesa para não correr o risco de ter que enfrentar algum tipo de confronto interno dentro do Líbano para não prejudicar, digamos, a paz social e política no Líbano. Fez uma segunda concessão depois, aceitando a indicação de um primeiro-ministro que também não era o favorito deles e nem era aquele que eles tinham concordado com as outras partes, que deveria ser o primeiro-ministro do Líbano, e desde então tem aguentado, digamos, decisões ou falta de decisões de parte do presidente e de parte do primeiro-ministro em relação ao cessar-fogo, que o Hezbollah cumpriu perfeitamente, mas que Israel descumpriu totalmente. Ou seja, eles estavam sentindo que o presidente não se manifestava diante das agressões israelenses, da ocupação e destruição de aldeias por parte dos israelenses, não se manifestou com relação à decisão israelense de permanecer em pontos do território nacional, e a mesma coisa em relação ao primeiro-ministro, que também não se insurgiu contra os atos israelenses, a violação do cessar-fogo, a permanência no território e assim por diante. Então, havia uma percepção de fragilidade do Hezbollah e de que ele talvez não pudesse mais reagir e de que os outros, seus adversários de dentro e seus inimigos de fora, poderiam impor ao Hezbollah perdas maiores, digamos, nas escolhas estratégicas, poderiam vir a desarmá-lo com facilidade no futuro e assim por diante. Então, por que eu dizia num vídeo anterior que o dia 23 seria uma data fundamental para a gente acompanhar? Era porque nesse dia o Hezbollah nos mostraria se ele mantinha a sua força ou se ele não mantinha esta força. E então veio o dia 23, veio o funeral, e o Hezbollah mostrou uma força abundante, mais do que abundante,
no cenário político libanês. Lembremos, portanto, 1,5 milhão é basicamente 1/3 da população libanesa, é certamente representativo de todo o mundo xiita do Líbano, que também representa algo próximo de 1/3 da população. Eu conheço muitos xiitas que não foram às ruas ontem, portanto, nem todo mundo que é favorável ao Hezbollah e que gostava do Nasrallah e que é partidário da resistência foi às ruas, mas, mesmo assim, havia nas ruas talvez mais de 1/3 da população libanesa mostrando seu apoio. Não só os xiitas estavam lá, as imagens mostravam cristãos, mostravam sunitas. Ele foi, inclusive, enterrado num lugar que tem uma presença forte xiita, mas talvez seja mais simbolicamente conectado com a população sunita de Beirute. Então, houve sinais ali de que a opção da resistência está viva e forte, pujante no Líbano. Houve gente que veio de vários lugares do mundo para estar presente no funeral. Então, para todo mundo, esse funeral mandou um recado de que assim, as notícias da morte do Hezbollah eram exageradas. Ele ainda não está morto, longe disso. E eu acho, inclusive, que o que a gente viu ontem demonstrou que, provavelmente, o Sayed Nasrallah, agora morto e considerado o mártir da causa, um mártir da causa do Líbano, um mártir da causa da Palestina, ou seja, um mártir para todo mundo que acredita, na verdade, sei lá, em liberdade, em fim do imperialismo e fim do colonialismo. Sendo um mártir para todas essas pessoas, ele provavelmente hoje, como símbolo vivo nesse sentido, né, ele vai representar, digamos, uma força maior do que se ele tivesse sobrevivido a esta guerra. Pelo menos é uma impressão minha. As pessoas ontem se manifestavam nesse sentido de que elas estavam ainda mais prontas a sacrificarem muito do que já sacrificaram e muito do que ainda tem, em nome desta liderança que sacrificou tudo, sacrificou a própria vida, sacrificou, digamos, pagou como sacrifício o filho, e de quem eles se sentiam tão próximos. Mas, portanto, houve um recado ali de grande força com a qual todo mundo vai ter que lidar, os adversários dentro do Líbano e os inimigos de fora, inclusive Israel. Então, por hoje eu vou ficar por aqui. Eu convido vocês a assinarem o canal, a ativarem as notificações. Aqui eu mostro para vocês uma outra foto de uma outra perspectiva que mostra que realmente não eram apenas milhares. Aqui, quando as pessoas estão caminhando atrás, né, do caminhão, indo em direção ao túmulo, vejam como as pessoas se distribuem de todos os lados da estrada. Aqui, já quando ele estava diante apenas dos militantes do Hezbollah, dos combatentes do Hezbollah. E aqui mais uma imagem também um pouco mais do alto, quando ainda estavam no campo. Então, convido vocês a assinarem o canal, como eu dizia, a ativarem as notificações, a deixarem seus comentários, suas críticas. E se vocês quiserem saber mais sobre o Nasrallah e sobre o Hezbollah, como pessoa, mas também como liderança, como história do próprio movimento e o futuro desse movimento
no contexto do Oriente Médio. Temos encontro marcado na quarta-feira, provavelmente 18h30, será confirmado aí nas redes, mas fiquem de olho, e até amanhã e depois de amanhã com a live. O meu forte abraço a todos.